Queridos, boa noite, mais uma vez a igreja no seu lar. Como não podemos nos reunir no templo, cada casa se torna um templo, cada família a igreja, cada pessoa que dirige a família, o pastor desse pequeno rebanho. Quero compartilhar com os irmãos hoje dois textos. Um texto está em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1 iremos até o verso 28. O segundo, nós leremos alguns versos da carta de Tiago. Então vamos começar com 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 28. A palavra de Deus diz assim: Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses que te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram sobre seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, sejas a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos olhos do rei. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, tudo dou.
E disse Davi a Ornã: não, antes pelo valor correto quero comprar, porque não darei nada do que é teu ao Senhor, para que não ofereças holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Amém. O outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Tiago, capítulo 4, é uma carta, Novo Testamento, perto de Hebreus. Por favor, se você desejar acompanhar, capítulo 4, a partir do verso número 13. Palavra de Deus em Tiago 4,13 diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida o quê? É um vapor que aparece por um pouco e depois some. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês primeiro esse texto de Tiago. Tiago escreve uma carta bastante aplicável a vários momentos da vida de um ser humano. E Tiago olha para um grupo de pessoas no seu tempo, na sua cidade, que eram o que nós chamaríamos hoje de empreendedores. Pessoas que estavam sempre com um projeto novo. Pessoas que tinham sempre diante de si a possibilidade de um desafio, e o objetivo desse desafio era sempre ganhar algum dinheiro, era sempre auferir lucro, era sempre negociar, era sempre crescer. E é interessante porque nós encontramos hoje no século XXI também esse pensamento. Existe uma ideia de empreendedorismo no mundo, existe uma espécie especial de empreendedorismo no Brasil. No mundo nós encontramos um empreendedorismo por ideal, por acreditar numa ideia. Mas no Brasil o empreendedorismo está muito mais ligado à sobrevivência, à necessidade de fazer alguma coisa, de ter um próprio negócio para sobreviver, para sobressair, para crescer. Porque desde que esse país foi descoberto, esse país está na mão de algumas pessoas que detêm o poder e que governam para si. Começamos com a chegada da família imperial, a família real, ao Brasil. E até hoje, um grupo de pessoas muito privilegiadas concentram a grande soma das riquezas do Brasil nas suas mãos, e o que sobra, que é muito pouco, para muita gente, produz uma pobreza muito grande. Dentro dessa pobreza, surgem esses empreendedores brasileiros por sobrevivência, e que têm todo o mérito de inteligência, de capacidade, de perspicácia. E isso, de alguma forma, chega também ao contexto religioso, de tal maneira que nós começamos a acreditar numa doutrina meramente triunfalista. E nós passamos a objetizar, a tornar a fé um objeto e os ritos a garantia de que o nosso objetivo com esse objeto seja alcançado. Traz para cada um que pensa dessa forma uma glória em si mesmo. Então aquele que consegue, ele olha e diz: eu consegui. Eu batalhei muito, eu sofri muito, eu fui muito perspicaz, eu fui muito inteligente, eu fui muito ousado. Interessante isso. Nós encontramos coisas como a biografia de um moço que foi um grande empresário no Brasil, e ele se orgulha de ter
contrabandeado pedras preciosas. Contrabandeado. Ele se orgulhou disso. A gente encontra no meio religioso pessoas que, para obter lucro, fazem coisas desonestas. Vendem carros estragados e dizem que estão bons, maqueiam, entregam menos do que o acordado, cobram mais, aproveitam de situações para tirar lucro. Na última mensagem eu citei o exemplo do álcool gel, que de repente passa a valer R$68, é coisa de rir, R$68 o litro. Muito mais que gasolina, muito mais do que óleo diesel, muito mais do que querosene. Isso acaba sendo algo corriqueiro que é justificado nesse empreendedorismo. O nosso irmão Tiago, ele disse: ei, cuidado, vocês que vivem para ganhar, vocês que estão aí dizendo: olha, nós temos um projeto, vamos para a cidade tal, é uma megalópole, é uma cidade de oportunidades, eu vou montar um negócio e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou crescer, eu vou prosperar. Tiago diz: olha, para. Em vez disso, vocês devem dizer: se Deus permitir, se Deus quiser, não somente farei isso, mas estarei vivo. O Tiago traz uma questão: a vida é algo que o empreendedorismo produz? É algo que o desejo empreendedor garante? Empreendedores são diferentes dos outros homens? E de repente nós não temos uma pessoa que seja empreendedora em negócios, mas é empreendedora na fé. São aqueles que dizem, não é, que com fé vão alcançar todas as coisas, porque Deus disse, porque são filhos de Deus. E tem aqueles que usam as expressões como: eu vou amarrar isso, amarra, está amarrado, não é? Em nome de Jesus eu vou fazer. E são empreendedores da fé, não no sentido de montarem um trabalho, até porque existem também esses, mas eu estou dizendo das pessoas que têm o discurso de que não vão se abalar. Tiago diz também para todos esses: cuidado. Antes de fazer qualquer afirmação, se lembrem que a vida de vocês está na mão de Deus. Então, se Deus permitir, não apenas estarei vivo, não apenas estaremos vivos, mas faremos isto ou aquilo. E o Tiago vai dizer: vocês estão se vangloriando de um poder que não existe. E qualquer glória vã como essa é maligna, não vem de Deus, é diabólica, é satânica. Ele nos chama a atenção para isso. Nós estamos num momento muito diferente de tudo que todos nós já vivemos. Pelo menos nós aqui no Brasil, especificamente nós evangélicos, especificamente nós aqui do nosso grupo, com quem eu falo, que é a incerteza de que chegaremos ao final desse ano. Uma incerteza muito maior do que a mera incerteza da hora da morte. De alguma forma, ninguém tem uma garantia de que vai viver 10 anos, 10 meses, 100 anos. Mas a gente tem uma expectativa. Uma saúde normal, uma capacidade de trabalho normal, uma paz social. E a expectativa é de que a gente chegue àquela média, ultrapasse um pouquinho do nosso igual. Média de vida do brasileiro, 75 anos. 78 para as mulheres, 73 para os homens, média do brasileiro, 75. Mas com essa situação desse vírus, Covid-19, que já fez muitos mortos em muitos lugares do mundo, e nós estamos vendo governos e governantes de bom senso, e eu digo aqui de líderes de nações, mundo afora, governadores de bom senso, mundo adentro, dentro do nosso país. Se bem que a gente tem gente aqui que não tem bom senso,
e que está olhando para uma tragédia anunciada para poucos dias e dizer, não, isso não é nada. Isso é gente sem bom senso. Isso é gente que não pode ser ouvida. Mas a gente de bom senso está se preparando, está transformando aviões em hospitais para buscar doentes e levar para centros de tratamento, navios sendo transformados em UTIs, espaços públicos sendo transformados, hospitais de campanha sendo montados, profissionais de saúde sendo arregimentados. E eu quero aqui dizer que Deus abençoe os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, não só vocês, mas todos esses que estão trabalhando. De repente um motoboy que está aí se arriscando nessa noite de chuva, correndo com a caixinha nas costas para que você não saia de casa, também está na linha de frente. Deus abençoe. Nós não temos certeza se daqui 30 dias, daqui 60 dias nós estaremos aqui. Nós perdemos isso. E o Tiago vai dizer então para nós, cuidado, você que está vivendo há muito tempo na arrogância de quem só quer ganhar, 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 quer crescer, crescer, crescer. Ter não é prova de andar com Deus. Prova de andar com Deus é ser mudado, é ser transformado, é ser melhorado, é ser simplificado, é ser aproximado do próximo humano e do próximo divino. Isso é que vale. E nós temos uma história em 1 Crônicas que nós lemos, de um moço de Deus, um homem chamado amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, Davi, o rei Davi. E de repente Davi se torna, num momento da sua vida, extremamente arrogante, talvez com um desejo empreendedor de, quem sabe, anexar nações e tornar o seu reino ainda maior, a sua fortuna talvez maior. Eu aqui estou especulando. Porque de repente ele chama o seu comandante em chefe das forças armadas de Israel e diz, quero saber quantos homens de guerra estão debaixo da minha autoridade, quantos obedecem à minha voz, com quantos eu posso contar, e quantos são os que vivem nesse meu reino, eu quero saber o tamanho da minha glória. Esse general, esse comandante, percebe que tem algo ali errado, e ele diz para o próprio Davi, Davi, que Deus aumente o seu poder muito mais do que você já tem, mas não faça isso, não ache glória em você mesmo. A glória de Israel é Deus, a glória do povo de Deus é servir a Deus, a glória do povo de Deus não é acumular riqueza, a glória do povo de Deus não é ter gente sob o seu domínio, sob o seu comando, não. A glória do povo de Deus é servir a Deus. Davi não entende, prevalece a palavra de Davi. Fazem o levantamento, trazem para ele 1.400.000 homens, 1.100.000 homens, e bom, muita gente, entre Israel e Judá. Mas de repente, Davi caiu em si porque ele viu que Deus havia se desagradado dele. E ele percebe que uma coisa ruim estava vindo. E ele busca Deus, ele se humilha diante de Deus. Ele diz, Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim. E Deus manda uma palavra e diz, sim, você pecou e por causa do seu pecado, um castigo já saiu, já está ordenado. Mas eu permito que você escolha entre 3 opções o que vai ser o castigo que vai alcançar a terra. Você pode escolher. E Davi escolhe 3 dias de peste na terra. E caem dezenas de milhares de pessoas doentes, talvez uma peste como essa que a gente está vendo agora na nossa terra, no mundo. Talvez como o Covid-19, eu não sei. E as pessoas começaram a morrer.
E Davi olha para o céu, amargurado, disse: eu pequei, não foram eles que pecaram. E Davi tem uma visão e um anjo entre o céu e a terra. E o anjo dá uma palavra ao profeta, e aqui eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, uma exceção a apenas falar dessa mensagem e colocar uma outra. Deus falou ao profeta para falar a Davi. Davi ali não era Davi o profeta, era Davi o governante. Deus levantou um profeta. Tem profeta nessa terra chamada Brasil. Não estou falando de profetas que profetizaram com a arminha na mão, porque nenhum profeta tem arma na mão. Ninguém que fez arma na mão é profeta nessa terra. Ninguém. Os profetas de Deus estão debaixo da cruz. A cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto, acabou, não tem nada para mais nem para menos, é isso. E aí eu retomo a mensagem. E o profeta fala com Davi. Davi escolhe os 3 dias de peste na terra. E o anjo manda dizer a Davi: para que essa peste acabe, você tem que fazer um sacrifício. Você vai subir a uma terra que eu vou te mostrar. E lá você vai fazer um sacrifício. Sacrifício é o que a palavra diz, irmão. Sacrifício é algo que faz falta. É algo que dói na gente. É algo que você entrega. Não tem grandes mudanças. Não tem conquistas sem sacrifício. Isso não existe. A Bíblia chega a dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus desejou o mundo, Deus quis conquistar o mundo que já estava caído. E Deus então nos dá o exemplo, Ele faz um sacrifício, Ele envia seu Filho Jesus, Ele deu o seu Filho Jesus em sacrifício para que todo aquele que nele crê. Jesus morreu na cruz, Deus abriu mão, Deus conheceu o sofrimento da perda do Filho. É sacrifício que muda as coisas. É sacrifício. Davi vai ao lugar indicado, era uma propriedade de um homem. O homem estava lá com seus filhos e ele vê Davi chegando com toda a sua comitiva. Ele corre, se ajoelha com seus filhos diante do rei, da sua comitiva. O rei diz: olha, preciso comprar essa terra, Deus escolheu esse lugar. Põe preço, eu quero comprar para aqui oferecer um sacrifício, levantar um altar, colocar lenha em cima dele, colocar animais em cima dele, oferecer esse animal morto em sacrifício e depois queimado, e depois quero oferecer trigo. Aquele homem diz: rei, a honra é toda minha de poder entregar ao Senhor para que o Senhor consagre isso a Deus, faça o sacrifício a Deus. Davi diz: longe de mim. Primeiro, porque se eu aceitar isso, quem vai estar fazendo o sacrifício é você, não sou eu. Eu tenho que fazer o sacrifício. Segundo, porque eu não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Irmãos, Deus não aceita resto. Deus não aceita você dar para Ele o que é dos outros. Deus não aceita você dar para Ele algo que não te faça falta. A fé, ela é provada por um gesto. E o que Davi queria era ficar livre daquela peste. É possível que talvez alguém dissesse que Davi estivesse ali perdendo tempo, que era melhor ir até os doentes, sei lá, fazer 1000 coisas. Mas Davi sabia de uma coisa, aquilo que Tiago nos ensinou. Eia, vós que dizeis, eu vou à cidade tal, e lá eu vou negociar 1 ano, e depois vou ganhar muito dinheiro, depois eu vou voltar. Para. Vocês devem dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, não somente estarei vivo, como farei isso ou aquilo. Davi sabia desse princípio, Davi tinha essa experiência. E ele diz: não, primeiro eu vou buscar a Deus. Se Deus quiser, nós estaremos vivos. Se Deus quiser, essa peste vai passar. Se Deus quiser, essa peste não vai alcançar tantos como já alcançou em outros lugares. Mas vai parar. E Davi então põe preço naquilo, entra em acordo e paga, levanta um altar, oferece o sacrifício, e quando Deus recebe aquele sacrifício, a praga para.
eu acho que de alguma forma, ou de muitas formas, o chamado povo de Deus se afastou de Deus. Tornou Deus um objeto e a fé uma ferramenta. Nos tornamos muito arrogantes, nos tornamos muito prepotentes. O que nós vimos de 2018 para cá, em termos de uma igreja que se vendeu vergonhosamente e se aliou ao poder temporal, e que deixaram o sinal da cruz por um sinal baixo, e que defenderam a tortura, e que defenderam a morte. E agora, nós estamos conhecendo a nossa fragilidade diante de algo que é tão pequenininho, que você só vê no microscópio eletrônico, mas que é tão grande que nenhuma arma, nenhum exército, nenhum conhecimento humano ainda consegue vencer. E a melhor estratégia que nós conseguimos, que toda a nossa inteligência, que todos os nossos computadores conseguem é dizer: fica escondido. Fica escondido porque esse bichinho tão pequeno, esse micro-organismo tão micro, é tão grande, que nem a soma de todos os exércitos podem vencê-lo. E nós não sabemos se nós estaremos daqui há 30 dias aqui. Eu não sei se eu estarei, você não sabe se você vai estar aí. Mas uma coisa nós sabemos com certeza: ei a nós, que dizíamos, nós vamos fazer isto ou aquilo. Uma coisa nós sabemos: se Deus quiser, não apenas estaremos vivos, como faremos muitas coisas. Então eu te convido, em o nome de Jesus, a fazer um retorno a uma fé simples, a fazer um retorno a uma fé verdadeira. A palavra está debaixo de uma palavra profética, debaixo de um pastorado, debaixo de um ensino bíblico consistente, quebrantando o seu coração numa oração constante que começa no momento em que você acorda e vai até o momento que você deita e dorme, e que começa quando você dorme e vai até a hora que você acorda. 24 horas de oração, não apenas a oração que você se retira em algum momento do dia ou em alguns momentos, mas uma oração contínua a Deus. Uma vida que seja oração. Não passe ninguém para trás, não minta. Quero falar com você que bate na mulher, com você que humilha o filho, com você que é arrogante, com você que é brigão, com você que dá prejuízo para os outros, com você que tem um discurso de piedade, mas nega a eficácia dela. Muda de vida, porque Deus se levantou e tem contas a acertar nessa terra. Tenha o Senhor misericórdia de nós e tenhamos nós a coragem de voltar onde nós erramos, nos arrependermos, pedirmos perdão e sacrificarmos o melhor de nós mesmos a esse Deus. Em nome de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus. Irmãos, eu quero convidá-los então, nessa hora, a se juntar a mim numa pequena oração. Ore comigo. Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós queremos juntos, através desse recurso fantástico que é a internet, colocarmos no teu altar uma oração, colocarmos no teu altar um pedido, colocarmos no teu altar uma intercessão em o nome de Jesus, pedindo ao Senhor que quebre, Pai, o poder maligno que está trazendo tanta dor, tanta morte, através dessa praga que se espalha na terra. Tem misericórdia de nós. Falhamos e erramos, fracassamos, mas cair é do homem e levantar é de Deus. Nos levanta, Senhor. Purifica a tua igreja, lembra que somos carne. Tem misericórdia, Senhor, desse mundo que conhece agora como é pequeno e como tu és grande, e como grande é a tua misericórdia.
Que conheçamos nós a tua misericórdia como conheceu Davi naquele dia. Que tenhamos nós a sabedoria que teve o nosso irmão Tiago ao escrever essas palavras. E que possamos, se for do teu agrado, estarmos em culto ao Senhor e em sacrifício a ti por Cristo Jesus, por muitos e muitos dias, semanas e meses e anos, te agradando em verdade e em espírito. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, que a graça de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo seja comigo e com você, com as nossas casas, com a nossa terra, com os nossos governantes, com esse mundo, em nome de Jesus. Amém.